Cumprimento mais uma vez a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Aleluia. Abra a Bíblia comigo já no livro de Mateus, capítulo 28, verso de número 19. Você que pode ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Livro de Mateus, capítulo de número 28, verso de número 19. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Aleluia. Hoje estaremos falando a respeito de batismo. Quem ainda não é batizado nas águas por imersão. Imersão significa que é o chamado batismo do crente, que eu diria, talvez pudesse chamar assim, batismo dos crentes, que você tem que ser colocado na água e alguém batiza você. Você é adulto, porque bebê de colo não sabe o que é batismo e muito menos arrependimento de pecado, amém? Bebê de colo não tem pecado para pedir perdão, então não há batismo de arrependimento para criança de colo, não tem como. Nem pecado ele tem, e outra coisa, ele precisa estar arrependido, vai se arrepender como? Amém? Então nós vamos aprender um pouquinho a respeito de batismo essa noite. Aleluia, e nós vamos começar lendo no livro de Mateus, capítulo 28, verso 19. Glória a Deus. Aleluia. Quem achou, diga graças a Deus. Graças a Deus. Diz assim a Bíblia Sagrada: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma breve oração. Feche os olhos junto comigo, aleluia. Diga assim: Senhor Jesus, ensina-nos essa noite a estarmos conforme a direção da Sua palavra. Nós precisamos, nós queremos estar afinados com a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Pode sentar, fica à vontade na presença de Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Estaremos falando de um tema que é muito importante para a Igreja de Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Batismo nas águas. Como funciona, quem pode. Tudo isso nós estaremos vendo essa noite em nome de Jesus.
Glória a Deus. Eu vou estar vendo com vocês um estudo muito interessante que eu pesquisei. E tem um pastor que ele é muito usado por Deus para ele faz estudos e deixa disponível na sua página na internet. Então nós estaremos vendo cada detalhe. E esse estudo, o tema dele é o batismo nas águas. Ele começa desse jeito: o que é o batismo nas águas? Por que o fazemos? Como deve ser ministrado? Quando e para quem? Quero ensinar um pouco acerca desta prática cristã. Amém? Nós precisamos aprender a respeito do batismo nas águas. Primeiro tema diz assim: é uma ordenança de Jesus, ou seja, Jesus deixou como ordem. Amém? Nós como igreja não podemos passar por cima da ordem de Jesus, porque Jesus é o cabeça da igreja, ou seja, ele manda e acabou. Amém? Então diz assim o começo: o batismo é uma ordenança clara de Jesus para todo aquele que nele crê. Esse que acabamos de ler aqui, está aqui nesse estudo, diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, verso 19. Depois daí, se você quiser, eu passo para você o endereço desse site aqui. Você vai poder ler com mais calma em casa, em nome de Jesus. Vamos para o segundo tema, que diz assim: selo da fé. Ou seja, o batismo nas águas, ele é o selo da nossa fé. E ele diz assim, esse tema: o batismo deve ser visto como um selo da justiça que vem pela fé. Evidentemente deve seguir a fé, como determina as palavras finais de Jesus, que se encontram registradas no Evangelho de Marcos, que diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Marcos 16, 15, verso 15 e verso 16. Ou seja, aquele que crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. É uma questão muito, muito forte, muito séria. Amém? Esta é uma razão porque não batizamos e nem tampouco validamos o batismo de crianças. É necessário crer primeiro e então se batizar. Obedecemos o princípio bíblico de consagrar os filhos ao Senhor, mas só os batizamos depois que puderem crer e professar a sua fé. Amém, irmãos? Ficou claro aqui que só depois de crer alguém pode se batizar? Só depois de crer. Crer no quê? Crer no Senhor Jesus, crer que Ele se entregou por nós, crer que Ele morreu lá naquela cruz. Sem esse ato nós estaríamos condenados. É nisso que nós temos que crer, amém? E se nós cremos nisso, nós vamos obedecer ao mandado dEle, que é batizarmos nas águas. Aqui está descrito aqui o próximo tema: é a circuncisão do coração. Circuncisão era um ato do judeu para marcar seu corpo, para dizer que ele era de Deus. Amém? E isso era reconhecido por Deus. Hoje, o batismo nas águas vale a mesma coisa que a circuncisão para o judeu. É um sinal que você é de Deus, você se batizar nas águas. No Velho Testamento, os judeus tinham como selo de sua fé a circuncisão. No Novo Testamento, a circuncisão foi suprimida, sendo vista simbolicamente no batismo. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, o qual igualmente fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Colossenses 2, verso 11 e verso 12, amém? Então aqui está falando claramente a respeito que o nosso ato de nos batizarmos nas águas, de nós sermos afundados dentro da água, está falando ali que você está sendo sepultado como Cristo foi sepultado. Mas quando você é tirado da água, você está
ali ressurgindo em Cristo, como também Cristo ressuscitou, amém? E aí você já não vive mais para você depois do batismo, você vive para Cristo. Muda tudo, amém? Hoje esta circuncisão acontece no coração. Romanos capítulo 2, verso 28 e verso 29. E Paulo a relaciona com o batismo. O próximo subtema diz assim: o batismo não salva, mas acompanha a salvação. Amém? Batismo não salva, mas acompanha a salvação. O batismo não salva ninguém. Jesus disse que quem crer e for batizado por crer será salvo, e quem não crer será condenado. Note que ele não disse quem não for batizado será condenado, mas sim quem não crer. O batismo segue a fé que nos leva à salvação, mas ele em si não é um meio de salvação. Que o diga aquele ladrão que foi crucificado com Cristo, a quem Jesus disse que estaria com ele ainda aquele dia no paraíso. Amém? As crianças que quiserem ir lá para a escolinha, fica melhor, elas brincam mais à vontade. Abra lá, Maria, das crianças ir para a escolinha, porque esse estudo é muito interessante, porque tem muitas pessoas. Levante a mão, você que não é batizado nas águas, você que não foi ainda sepultado nas águas e ainda não ressurgiu de lá. Levante a tua mão, levante a mão. Olha só, quanta gente precisando entender a questão que é séria a respeito do batismo nas águas. Então por isso você não pode perder tempo essa noite, não pode se ficar disperso na tua percepção. Você tem que observar tudo que for falado essa noite nesse estudo. Vamos aqui de novo. O batismo segue a fé que nos leva à salvação, mas ele em si não é um meio de salvação. Que o diga aquele ladrão que foi crucificado com Cristo, a quem Jesus disse que estaria com ele ainda aquele dia no paraíso. Lucas 23, 39 a 43. Ele somente creu e nem pôde ser batizado, mas não deixou de ser salvo. Por isso, o batismo, portanto, não salva, mas nem por isso deixa de ser importante e necessário. Aquele ladrão não tinha condições de passar pelo batismo, mas alguém que crê deve obedecer à ordenança de Cristo e ser batizado. Caso contrário, estará em deliberada desobediência a Deus, o que poderá impedir-lhe de entrar para a vida eterna. Você entendeu, irmão? Se você, por exemplo, no final do teu último suspiro, se daqui a pouco te dá um mal súbito aqui na igreja, eu perguntar para você: você crê em Jesus, aceita Jesus? Você aceitar Jesus e logo em seguida morrer, você não se batizou, você foi para o céu. Amém? Mas se por acaso você tem tempo de vida e não quis se batizar, porque não quis, você vai morrer e você está morrendo em desobediência. Desobediência é pecado. Amém? Então não é o batismo que vai te condenar, mas se você tem tempo para se batizar e não faz, você está entrando em desobediência. Aí sim, por causa do pecado, da desobediência, você irá perder a tua salvação. Amém? Então te apresse, porque você está sendo avisado por Deus. Você precisa do batismo. Podemos dizer que o batismo é parte do processo de salvação, mas não que ele em si salve. O apóstolo Pedro escreveu o seguinte acerca do batismo: não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio de Jesus Cristo. 1 Pedro 3:21. Amém? Estão entendendo aqui que o banho não vai te salvar. Não é lavar com água, mas a fé que você tem no ato de você estar ali sendo sepultado, de você estar ali cumprindo a palavra de Deus, isso vai te salvar, amém? A obediência à palavra de Deus. Mais um subtítulo: é uma identificação com Cristo. O batismo nas águas, ele é uma identificação com Cristo, um paralelo. O batismo tem um significado, além de ser um testemunho público da nossa fé em Jesus, ele fala algo. Na verdade, é o meio através do qual externamos que tipo de fé temos
depositado em Jesus Cristo. Quando falamos sobre a fé em Jesus, não nos referimos a crer que Ele existe. É mais do que isso. A maioria das pessoas creem que Jesus existe, mas não entendem o que Ele fez. São duas coisas completamente diferentes. O que nos salva da perdição externa e da condenação dos pecados é a obra de Cristo na cruz em nosso lugar. Ao morrer na cruz, o Senhor Jesus não morreu porque mereceu morrer. Pelo contrário, com justo e inocente, Ele nos substituiu, sofrendo o que nós deveríamos sofrer, a fim de que recebamos a salvação de Deus. Amém? Isso é necessário entender. Entender que Cristo morreu no nosso lugar. Nós somos culpados e merecedores de sermos condenados. Cristo foi lá e morreu antecipadamente por mim e por você. Amém? Há dois elementos básicos na fé que nos salva: identificação e apropriação. É importante entender cada um deles dentro do simbolismo do batismo. Identificação é o aspecto da fé que nos faz ver que Jesus assumiu a nossa posição de pecado, para que assumíssemos a posição de justiça dele. 2 Coríntios 5 e 21. A Bíblia declara o seguinte: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Colossenses 3 e 3. Amém? Glória a Deus. Você entendeu? Você é justo hoje por causa de Cristo. Não, mas você não me conheceu, você não viu o que eu fiz. Mas aqui a Bíblia está dizendo: Cristo foi lá e pagou no teu lugar. Ele se fez culpado por causa da minha e da tua culpa. Então, a partir de agora, se você é crente em Cristo Jesus, se você cumpre o que diz a Bíblia, e uma das partes que a Bíblia diz é se batizar nas águas, se você cumpre tudo isso, você é justo por causa de Cristo. Toda a justiça dele, toda a santidade dele está em nós a partir desse momento. Amém? Quando Deus nos olha, ou Ele nos vê sozinhos em nossos pecados, ou nos vê através de Jesus Cristo, que já pagou por eles. Amém? Só tem duas maneiras de Deus nos ver, e aqui está descrito. A fé nos coloca em Jesus na cruz. Crucificados com Ele, nos coloca no túmulo, sepultados com Ele, nos coloca ainda nos céus, à direita de Deus, ressuscitados com Cristo. E quando nos vemos nele, entendemos o sacrifício vicário do Filho de Deus, que passamos a ter direito ao que Cristo fez. Esta é a hora do segundo passo, apropriação. Apropriação é o aspecto da fé que torna meu aquilo que já vi realizado em Jesus. E quando entendemos que não somos salvos pelas obras, mas sim pela graça, mediante a fé, e nos apropriamos disso, Paulo escreveu a Timóteo e ele disse: toma posse da vida eterna. 1 Timóteo 6 e 12. Amém? Toma posse da vida eterna, ou seja, uma questão de decisão. Decisão. Sabemos que somos colocados como filhos de Deus por causa de Cristo. Então nós tomamos posse da vida eterna. 1 Timóteo 6 e 12. O batismo é o nosso testemunho da identificação com Cristo. Ele revela não apenas que eu tenho fé, mas que tipo de fé eu tenho. Veja o que as Escrituras dizem: ou porventura ignoreis que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidades de vida. Romanos 6, verso 3 e verso 4. Andemos também em novidades de vida. O que é andar em novidade de vida? É se converter. Antes eu bebia, não bebo mais. Antes eu fumava, não fumo mais. Antes eu falava mal dos outros, não falo mais. Antes eu procurava o mal, não procuro mais. E assim por diante, toda a lista de pecados e coisas erradas que você já conhece.
Você já sabe. Antes eu achava bonito, me fugiu a palavra agora, mas a sensualidade. A Bíblia condena a sensualidade. Antes eu achava bonito a sensualidade, eu vou me vestir porque eu vou impressionar o homem querendo impressionar a mulher querendo impressionar os homens. Isso é pecado. Sensualidade é pecado. Sensualidade só pode a esposa para o marido e o marido para a esposa. Amém? Sensualidade para o pessoal lá fora, quem é novo, a criatura em Cristo Jesus, não faz. Amém? Por isso que andamos em novidades de vida, ou seja, tudo que eu fazia antes, não faço mais, eu faço diferente a partir de agora, que eu sou servo, que você é serva de Cristo. Amém? Quando imergimos alguém na água, estamos simbolicamente declarando que esta pessoa foi sepultada com Jesus. E ao levantar essa pessoa das águas, estamos reconhecendo que ela já ressuscitou com Cristo para viver uma nova vida. Portanto, o batismo é onde reconhecemos que tipo de fé temos. Uma fé que se identifica com Cristo, a sua obra realizada na cruz. Amém? Agora uma pergunta interessante: quem pode se batizar? Tem muita gente que quer saber isso. Será que eu posso me batizar? Aqui nós vamos ver a resposta embaixo. Para quem é o batismo? A explicação anterior responde esta indagação. Para todo aquele que se identifica pela fé com o sacrifício de Cristo na cruz, depois de ter reconhecido por fé a obra de Cristo, quando a pessoa passa a estar apta para o batismo. Quanto tempo ela tem que ter de vida cristã para poder se batizar? Todas essas são perguntas, as respostas estão aqui. A Bíblia responde com clareza essas questões. Em Atos 8:30, verso 30 a 39, lemos acerca do primeiro batismo cristão apresentado em maiores detalhes na Bíblia. Nesse texto temos um modelo para a forma de batismo, e ali vemos que já na evangelização o batismo era ensinado aos novos convertidos, o que nos faz saber que ninguém deve demorar para se batizar após ter feito sua decisão de servir a Jesus. Além disso, vemos também qual é o critério para que alguém se batize. Quando o etíope pergunta: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? A resposta de Filipe vem trazendo luz sobre requisito básico para o batismo. É lícito se crês de todo o coração. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 36 e 37. Amém? A resposta de Filipe foi: é lícito, ou seja, você pode se batizar se você crer de todo o teu coração. Você está entendendo isso? Se você crer, se você entendeu por que Jesus morreu e por que você deve obedecer, e por que você deve agora mudar o teu jeito, mudar como você fala, como você anda, como você mudar tudo para Deus, abandonar o pecado, então você pode ser batizado, não interessa o tempo que você tem de fé. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Quando se batiza um novo convertido, não há data estabelecida, somente os critérios que o recém-convertido deve apresentar. No caso de Filipe, o etíope foi bem rápido. Amém? Glória a Deus. Nós temos também aqui, depois se você quiser ver em casa, como se realiza um batismo. O batismo você deve fazer em público, ou seja, tem que ter pessoas que vejam você se batizando. Você deve ser batizado por alguém, amém? Geralmente o pastor, mas não significa que só o pastor pode batizar. Qualquer crente firmado em Cristo, liberto, salvo em Cristo, pode batizar alguém. A ordem de Jesus foi clara: ide por todo mundo. Jesus não disse, todos que estavam escutando e estão escutando até hoje através da palavra de Deus, esse mandamento de Cristo: ide por todo mundo. Todos estão
aptos, aquele que já é servo de Jesus, está apto para batizar alguém. Essas pessoas devem encontrar um lugar com água. Isso pode ser uma piscina, pode ser um tanque batismal ou rio. A Bíblia não faz nenhuma exigência a respeito da onde, mas sim aqui nós vemos um modelo onde os discípulos batizavam e eles imergiam, eles sepultavam, como um sepultamento, né? Sepulta a velha criatura. A velha criatura é aquela que pecava, aquela que não temia Deus, aquela que não tinha compromisso nenhum com Deus, pela fé, entendeu? Sepulta a velha criatura. Quando tira a pessoa da água, ela sai como um servo de Cristo, alguém que a partir daquele momento ele se tornou filho de Deus. Aí a partir daquele momento, como nós vimos aqui através da palavra, desse estudo, a partir daquele momento, através de Cristo, ele estará sentado à direita do Pai. Amém? Ou seja, será chamado pelo Pai como filho amado. Ele será considerado um cidadão do céu, e Deus, a Bíblia diz que dará ordens ao teu respeito para que eles te guardem e para que eles andem junto contigo, para trabalhar em teu favor em tudo que você precisar. Além de tudo, você ainda tem a promessa de Joel, onde o Espírito Santo de Deus, ele também vai andar contigo nessa terra, e ele faz o mesmo papel que Jesus fazia naquela época, que é te ensinar em tudo que você precisa, te fortalecer, repreender o mal que luta contra você. E ele, além de tudo isso, se você buscar os melhores dons, como diz a Bíblia Sagrada, ainda você pode prestar um serviço a Deus, orando pelos outros da tua volta, ainda colocando a mão sobre os enfermos, e Deus irá curá-los. Você ainda vai poder falar sobre Jesus, e as pessoas vão se converter através da pregação que você pregar, porque a Bíblia diz que quando você abre a boca com fé, o Espírito Santo de Deus vai encher a tua boca de sabedoria, vai colocar na tua boca o que tu precisa dizer naquele momento. A Bíblia ainda diz mais: se você for colocado diante de autoridade, diante de reis, príncipes, não tema o que você vai dizer, abra a boca, o Espírito Santo enche ela. Diga graças a Deus por isso e aplauda o nome de Jesus. Glórias a Deus. Esse site aqui que tem esse estudo é o site orvalho.com. Depois, se você quiser, eu te falo de novo para você anotar no teu celular ou no papel, para você não esquecer. Se você quiser dar uma revisada, mas o mais importante de tudo, você tomar a tua decisão em Cristo Jesus. Amém? Se você, daqui 2 dias, terminar o teu tempo na terra, você não vai poder se justificar para Deus. Você sabia disso, sabia do batismo, sabia que precisava tomar uma posição com Deus e não a tomou. Amém? Você não é mais inocente, porque você foi ensinado pela palavra de Deus. Para que falar isso, pastor? Você quer assustar o pessoal? Não, isso é um papel daquele que prega a palavra. Aquele que prega a palavra de Deus, ele tem esse papel, o papel de avisar a respeito do juízo de Deus, assim também como avisar a respeito do escape de Deus. E o escape de Deus, a Bíblia diz que é no tempo de já, é no tempo de agora. O tempo da oportunidade não é para a semana que vem, o ano que vem, mês que vem. O tempo da oportunidade é no tempo de agora. Diga graças a Deus. Diga comigo assim: Senhor Jesus, eu preciso, eu quero, eu tomo a decisão de me firmar com o Senhor e fazer tudo que o Senhor quer de mim. Eu quero, a partir de agora, me esforçar para descer as águas do batismo, porque eu entendi e eu creio que o Senhor Jesus morreu naquela cruz no meu lugar, para que eu tivesse vida e escapasse da condenação eterna. Aplauda Jesus. Glórias a Deus. Já tem ali
o Leander, que quer se batizar, né? E você também tem a oportunidade de ir até o final do culto, deixar o teu nome com a gente, com a missionária Letícia, para ela anotar, para a gente marcar a data do batismo. Quem entendeu o significado do batismo e quem pode se batizar, se você crê, se você tem fé e se você tomou a decisão de se esforçar, você pode se batizar. Amém? Então faça isso o mais rápido possível. Ah, mas eu estou tudo errado com a minha vida. A primeira coisa que você precisar, você já tem, que é entender que você tem um monte de coisa errada na tua vida. Isso já é o primeiro passo. O segundo passo é se esforçar para corrigir tudo na tua vida. E como é que você vai corrigir? Com a ajuda do Espírito Santo. Amém? Com a ajuda do Espírito Santo, através do Espírito Santo, Ele vai te fortalecer, vai te conduzir, vai abrir portas. Amém? Tem gente que fica apegado com tanta besteira para não se batizar. Ah, mas para se batizar tem que ser casado. Não, a Bíblia não diz que para se batizar tem que ser casado. A Bíblia ensina que você precisa obedecer. Nós acabamos de ler o verso 19, verso 20 de Mateus 28, que aqui diz que nós temos que ensinar a pessoa a obedecer todas as palavras de Jesus. Amém? Mas o passo do batismo é um passo que a Bíblia fala a respeito de fé, se você crê. Se você crê de todo o coração no que Cristo fez por você, por mim, você está apto para se batizar. Se você quer se esforçar, se você quer ter uma vida com Jesus, você pode se batizar, mas contanto que a partir daquele momento você faça de tudo para corrigir a tua vida. Amém? E pronto. Ah, mas eu tenho um vício. Larga. Largar o pecado, largar o vício é coisa que nós temos que fazer. Ah, mas eu já tentei e não consegui. A partir de agora você tem um companheiro chamado Espírito Santo, que ele repreende o mal, ele cura você, ele arranca vício, ele faz tudo o que você precisar. A Bíblia diz que aquele que se achar em falta, pede ao Senhor que Ele te dá de graça. Amém? Sabe quanto que você precisa pagar aqui na igreja para se batizar? Nenhum centavo. Nem aqui, nem em lugar nenhum. Religiões no passado, até para sair do tal do purgatório, diz que tinha que pagar naquela época. Se você estudar a história das igrejas aí, e o purgatório nem existe, por sinal. Então você ia pagar para sair de um lugar que você nem estava. Amém? A Bíblia não fala nada a respeito de purgatório. Então se for para pagar para sair de um lugar que você não está, é complicado, né? Nós estamos caminhando, a Bíblia diz, para chegar na estatura do varão perfeito que é Cristo. Isso aqui é um modelo para seguir, segue Jesus. Paulo, ele dizia, sejam meus imitadores. Sabe por que Paulo dizia isso? Porque ele era imitador de Jesus. Se você imita alguém que imita o Jesus, então está tudo certo. Por mais que aquele que imita Jesus, ele vai errar, mas pelo menos ele está imitando Jesus. Amém? Então por isso que Deus levanta pessoas na terra. Quando Jesus, ele em sonho, ele veio, tocou minha testa e disse, a partir de hoje você é meu pastor. A partir dali, ele ungiu a minha vida para trabalhar junto com você, para te ajudar, para ir na tua casa orar, para batizar você, para tratar junto com você de problemas que muitas vezes você sozinho você não consegue. Aonde o Salmo 133 fala bem claro que a união da igreja, ela traz unção derramada, e essa unção traz bênção para a igreja, entendeu? Por isso que a Bíblia diz que é para congregar. Tem muitos hoje em dia que dizem assim, ó, eu vou lá para não sei aonde, embaixo de uma árvore, eu fico no meu quarto orando. Tudo isso você não deve parar de fazer. Mas isso não é tudo. Vida cristã não é se isolar. Se Deus quisesse que a gente se isolasse, aceitava Jesus, se batizava, sumia da terra, não precisava ficar mais aqui.
Mas não, Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Que significa isso? Nós temos que estar juntos, orando, e Deus vai dar vitória, amém? E aí quando nós sairmos lá para trabalhar, lá no médico, lá na vizinhança, nós vamos estar cheios da graça de Deus para pregar também para as pessoas que não conhecem isso aqui que nós estamos vivendo. Aleluia, o que nós estamos vivendo aqui, irmão, é restauração de família, as pessoas são libertas de vício. Nós estamos vivendo aqui transformação de vida, Deus curando pessoas. Quem já recebeu algum milagre da parte de Deus, levante a mão. Quem já recebeu algum milagre da parte de Deus, levante a mão. Levante a mão bem alto em nome de Jesus. Olha para o lado aí, não foi só você, olha para o lado. Não, baixa a mão. Olha para o lado, olha para o lado. Não foi só você que recebeu, você está entendendo? Então não tem motivo para a gente não falar para outras pessoas também virem buscar a face do Senhor e também receberem milagres, maravilhas, Deus repreendendo o mal, entregando vitória, e nós dando cada passo de uma vez, para que eu e você chegamos até a estatura do varão perfeito, que é Cristo. Você quer alguém que teve uma grande vitória na Bíblia? Enoque, Elias. Sabe o que aconteceu com eles? Eles chegaram num ponto de intimidade com Deus, que a Bíblia conta que Enoque foi levado para Deus. Ele não morreu. Elias, a história conta que uma carruagem de fogo com um anjo veio e buscou ele, e ele foi embora. Diga glória a Deus. Nós estamos servindo um Deus real, verdadeiro. Eliseu, sabe o que aconteceu com Eliseu? Cercaram, ele morava em cima de um monte, cercaram ele, o exército inimigo. Aí o moço que servia Eliseu saiu lá fora de manhã cedo e viu tudo aquilo de inimigo, só ele e Eliseu dentro daquela cabana. Pensou assim: acabou-se. O que adiantou aí, ó? Eu fico imaginando ele pensando, né? Eu disse para o pai e para a mãe que ajudar profeta não ia dar certo. Acabou-se, já era. Aí ele voltou lá dentro, desesperado, diz: Eliseu, está todo mundo aí fora, vai lá ver. Estamos cercados, só os dois lá dentro da cabana, o exército inimigo ali para matar eles. Eliseu balança a cabeça, imagina, vira para aquele moço e diz assim: Senhor, abre os olhos do moço. Quando aquele moço sai lá fora de novo, Deus tinha ungido os olhos do moço, e ele viu carruagens e carros de fogo, e cavaleiros de fogo, anjos, exército dos céus em volta daquela cabana. E a Bíblia diz que Eliseu, ele só faz uma oração: toca nos olhos dos nossos inimigos. E aqueles anjos desceram contra aquele exército e cegaram todos os inimigos e saíram correndo, amedrontados, todos cegos. Quem serve a Deus não está sozinho. Você que serve a Deus, você é maioria. Você, aleluia, foi chamado por Deus para ser destaque aqui na terra. Sabe para quê? Para que o Senhor Deus Todo-Poderoso seja exaltado através da tua e da minha vida. Mas para isso tem que seguir alguma coisa chamada Palavra de Deus, Bíblia Sagrada. Acha chato seguir a Bíblia Sagrada, mas mais chato ainda é fechar os olhos nessa terra e parar no inferno. Mais chato ainda é todo mundo que faz macumba vai lá e destrói a tua vida. Mais chato ainda é não ter certeza daquilo que pode acontecer com você e tua família, onde a Bíblia Sagrada diz que aquele que serve a Deus, a tua casa não pode chegar a praga alguma chegará na tua tenda, nem você, nem tua descendência vai mendigar o pão. Diga glória a Deus. Diga: eu recebo todas as promessas que tem na Bíblia Sagrada, e eu quero, Senhor, obedecer tudo que está na tua palavra. Aplaudo o nome de Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Eu quero encorajar você, aleluia. Não passe desse dia, irmão. Não passe desse dia, sabe por quê?
Eu quero dizer para você por experiência própria, se eu fosse ver a minha fidelidade, a minha capacidade, a minha força, a minha comunhão com Deus, se eu fosse ver assim, não, eu vou ficar na igreja só se eu não pecar, só se eu não errar, eu não estava mais aqui, não era de hoje. Há muito tempo a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. A diferença dos que servem a Jesus e têm um compromisso com Deus é que eles não praticam o pecado. Eles pecam por um acidente, pecam porque caem por fraqueza da carne, ou até mesmo por falta de vigilância, porque a Bíblia manda você, antes de orar, antes de jejuar, antes de qualquer coisa, você ser vigilante, ser cuidadoso onde é que você anda, o que você anda vendo, com quem você anda falando, vigiar. Amém? O ser humano, ele tem muitas fraquezas. Se você identifica as suas fraquezas diante de Deus, você sabe onde você não deve andar, você sabe com quem você não deve estar falando. Amém? Quando você sabe de tudo isso, você começa a vigiar e você não cai mais naquilo. Quando Deus começa a mostrar e te confrontar os teus pecados e as tuas fraquezas, você se cuida mais. Quando você passa a se cuidar mais, você começa a errar menos. Aí se cumpre a Bíblia dizendo que você vai crescendo. Você não começa, quem começa grande é monstro. Quem nasce grande é monstro. O ser humano nasce pequenininho e na fé é a mesma coisa, você nasce um bebê. Tanto que Paulo, ele compara dizendo que ele pregava para as pessoas lá daquela região, e a palavra que ele pregava era leitinho para beber. Era leve a mensagem que ele pregava, porque as pessoas não estavam preparadas para receber uma palavra mais pesada. Você está entendendo? Ou seja, você vai crescer na fé, e coisas que você errava no começo, depois você melhora. Daqui a pouco você já se acha que é o tal e cai de novo, que a Bíblia diz que a soberba leva a queda, e você aprende que você não pode ser soberbo. Está entendendo? Aí você aprende mais uma coisa. Você, quando começa na fé, você se separa. Não, você começa... Não, lá no meio daquele pessoal lá não dá. O pessoal só fala de besteira, só fala em beber, só fala... Geralmente, quem está no pecado fala de tudo que é besteira. Não, lá não dá. Então você se separa daquele grupo. Daqui a pouco você se fortalece. Você já começa a se descuidar um pouco, se mistura com aquele grupo de novo, aí você cai no pecado, aí você vê que aquilo te fez mal, você retrocede, se humilha. É uma caminhada que muitos e muitos dias você vai ter experiências, e com essas experiências você vai aprendendo, vai se fortalecendo, vai entendendo. Você já viu um funcionário novo, que geralmente chega numa empresa, quando ele é arrogante, ele acha que sabe mais que o chefe. Muitas vezes quer mandar mais que o chefe, quer ser chefe dos colegas dele. Até ele entender e ter experiência para saber que ele não é bem assim, ele vai apanhar muito, não vai, irmão? Vai apanhar muito. Geralmente adolescente também tem essas crises aí, de querer achar que sabe mais que o pai, que a mãe. Quebra a cara aí quando ele tem lá seus 30 e poucos anos, já tem filho, ele... tudo que o pai e a mãe me ensinavam, não é? Tudo que me falaram, agora estou ensinando para essa criaturinha aí, não quer me escutar também. Porque você já teve experiência, e na vida espiritual a mesma coisa. E você vê como Paulo, ele disse muitas vezes: eu não me canso de pregar para vocês as mesmas coisas. Sabe por quê? Porque a repetição vai fazer com que você grave, vai fazer com que você não esqueça, e daqui a pouco vai cair a ficha bem que foi pregado. Está entendendo? A repetição. Por que a repetição? Porque é preciso e é importante que as pessoas entendam que os segredos que a Bíblia tem, eles são muito preciosos para ser deixados de lado. Qualquer ensinamento da Bíblia Sagrada, como por exemplo semente, plantio, a semeadura. No mundo espiritual não tem coisa mais certa que essa: o que você planta, você colhe. Amém? Seja de bom, seja de ruim, seja o que for, plantou, colhe.
Quando é bom, irmão, é só vitória, é só bênção. Mas quando a gente planta a semente ruim, depois é amargo para colher. É duro. Mas infelizmente o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Por mais ruim que seja, por mais que aquilo que a gente plantou é espinhento, tem que meter a mão, vai sangrar, vai doer, vai inflamar. Mas enquanto isso não colher, tudo que você plantou vai continuar ainda toda aquela dificuldade. Por isso é um processo. No começo não é fácil, no meio vai ter dificuldade, e quando você chegar num patamar onde a Bíblia diz que nós temos que nos sujeitarmos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Ou seja, a vitória vem, mas é um passo a passo, é todo dia lutando. Mas semana passada eu fiz uma campanha de oração, e aí passou semana passada, passou 3, 4 semanas, 1 mês, 2 meses, nunca mais se orou. Não adiantou, só uma campanha. Não tem que ter uma campanha de oração, tem que ter uma vida de oração. Amém? Enquanto Deus não me levar dessa terra, não posso parar de orar. Teve uma semana que eu consagrei ali, eu não assisti nada que não prestava, eu não escutei, não fui lá na casa do fulano, não passei lá em tal lugar. Aí, meu Deus, foi uma bênção. Dali pra frente mete o pé na jaca e não para mais de ouvir besteira, assistir coisa que não pode. Não é um tempo de consagração, é uma vida de consagração. Amém? Glória a Deus. Fecha os teus olhos. Vamos pedir para Deus que firme os nossos passos nele e que nos dê sabedoria, paciência, força, para que a gente continue lutando em nome de Jesus. Mas nessa caminhada, assim como foi com o povo de Israel no deserto, nós vamos ver milagres, o mar vai se abrir em nome de Jesus. O maná vai descer do céu, sustento real vem de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. E também um mistério que havia naquele deserto, de noite uma coluna de fogo, que além de cuidar do povo de Deus, Deus também aquecia, não deixava o povo esfriar. E durante o dia, onde o calor era intenso, uma nuvem da glória de Deus cobria todo o povo, para que o povo não se fadigasse, para que o povo não se cansasse com todo aquele calor. Então o Senhor, Ele é cuidadoso com cada um de nós. Mas o deserto não é um lugar fácil. Mas eu quero dizer para você que lugares que não são fáceis, situações que não são fáceis, nos dão experiência, nos dão quebrantamento, nos coloca aos pés de Jesus, que é o melhor lugar para se estar, é aos pés de Jesus. Aleluia. Comece a falar com o Senhor, comece a falar com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Feche os olhos, fale com o Senhor. Busca o Senhor, feche os olhos, fale com Deus. Ora bacandarai, aleluia. Era uma noite escura e o vale da amargura atravessou Jacó. Depois que passou a família, ele voltou pro vale e lutava só, sem entender por que lutar. O anjo ele conheceu e recebeu